Bem-vindo ao Café com Cavanha. Estamos com Fernanda Delgado, doutora em Planejamento Energético, Engenharia e coordenadora de pesquisa na FGV Energia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Cavanha. Obrigada pelo convite. Prazer estar aqui com você, obrigado. Fernanda, eu vi que vocês produziram um trabalho novo sobre royalties, e aí a minha questão com você é a seguinte, quer dizer, royalties, participação especial, outras arrecadações, como é que é esse mundo das arrecadações governamentais? O objetivo do trabalho foi, como sempre, né, os trabalhos da Fundação, o objetivo é dar publicidade, né, trazer para a sociedade informações acerca de assuntos que às vezes ficam um pouco nebulosos ou que não são do senso comum, vamos dizer assim, né? Então é importante ressaltar que os royalties, eles são uma contribuição para gerações futuras que não fazem parte, que não vão se locupletar desse recurso mineral que a gente está usufruindo hoje. Então eles fazem parte de um contingente, significam um contingente, né, financeiro para o desenvolvimento econômico de uma região, para o futuro, para gerações futuras, que não vão ter aquele recurso finito, né? aquele recurso energético, no caso que a gente está falando de óleo e gás, aquele recurso finito. Nesse esteio, a discussão atual foi uma resolução da ANP do ano passado que trouxe a redução de royalties para a produção incremental em campos maduros de 10% para 5%, visando a extensão de vida útil de alguns campos e o incremento da atividade econômica dessas regiões. Esse é o objetivo desse trabalho que a gente acabou de publicar. Agora, tem outras arrecadações também que o governo tem, quer dizer, em termos de participação especial e outros. Como é que tem outro? Isso não foi abordado nesse trabalho? Não, a gente não chegou a abordar a questão da participação especial também. Não, a participação especial é para campos de muita produtividade, que entram num espectro econômico que a gente chama de rendas ricardianas, né, que são de rendas que oferem rendas maiores a partir de um determinado nível de produção. Não, a gente tratou apenas da questão do quanto é importante essa redução de royalties para que você tenha arrecadação em cima de alguma coisa, porque é melhor 5% de alguma coisa do que 10% de nada, né? Esse é o mote, pensando na extensão de vida útil desses campos. Então a variação é de 5 a 10, não pode ser menos nem mais. Não, a variação é de 5 a 10, exatamente. E essa decisão de ser de 5 a 10 é uma decisão econômica que a agência faz? Foi uma regulação da ANP, que já foi uma decisão tomada, mas ela é mediante o pleito do operador. O operador deve fazer essa solicitação demonstrando os benefícios econômicos e fiscais, os benefícios econômicos daquela produção, para que do que ele vai oferir, né, a partir daquela redução de royalties. Tem outras formas, né, que o produtor, que o operador, ele pode conseguir ganhos a partir que não só dos royalties. Ele pode estender o contrato, ele pode usar técnicas de recuperação avançada para estender a vida útil desse campo, mas a redução dos royalties é uma forma de você dar um benefício, um incentivo fiscal, né, dessa forma, para que você, ao reinvestir essa renda que não arrecadada pelo governo, que seja reinvestida e que haja um monitoramento desse reinvestimento, que você tenha a extensão e a manutenção da atividade econômica daquela região. Agora, Fernanda, onshore, offshore, águas rasas, águas profundas, o pré-sal, como é essa visão de royalties para cada uma dessas situações diferentes? Tem uma colocação interessante agora, que com o pré-sal, né, você teve uma migração do sistema petrolífero um pouco mais para o sul. Então, o que tem acontecido é que a arrecadação, ela caminha em direção à Bacia de Santos. Então, os municípios do estado do Rio, eles passaram a receber quantidades menores, independente do que aconteceu em 2014, com a queda dos preços, e todas as companhias tiveram que readequar seus portfólios e reduzir custos.
custos, enfim, isso foi uma questão contingente, né? Quando você fala no pré-sal e na alta produtividade dos postos do pré-sal e no aumento da arrecadação dessas áreas de pré-sal, você tem uma mudança desse sistema petrolífero um pouco mais para o sul, o que significa que a arrecadação desses royalties ela muda para os municípios um pouco mais ao sul. Mas enfim, continua nesse mesmo sentido de 10% de produção e agora 10% de royalties, né, em cima da produção, e existe essa regulamentação nova da ANP para a produção incremental de campos maduros, uma autorização para 5% mediante o pedido e a comprovação do operador. Há um ponto recorrente na sociedade, e aí obviamente sem falar em partidos ou ideologias, né, mas que estaríamos, entre aspas, entregando o nosso petróleo para as estrangeiras, né? Então, a questão é a seguinte: uma empresa de DNA estrangeiro e uma empresa de DNA brasileiro, qual é a diferença de arrecadação e no final do total government take que elas têm? Em operando no Brasil, isso, a diferença é nenhuma, né? Até porque a empresa estrangeira ela tem que ter uma empresa brasileira, ela tem que ter uma sede aqui no Brasil para poder operar. Então não tem diferença em termos de arrecadação, né? Não existe um entregar, né, para a empresa estrangeira. A empresa estrangeira vai pagar todos os impostos e tributos e contribuições e o que for, conforme a empresa nacional. Então paga-se royalty, pagam-se participações especiais, imposto de renda, todas as arrecadações são iguais. O que difere é que as empresas estrangeiras remetem seus lucros para o exterior. Mas empresas nacionais também remetem lucros para o exterior, né? Você também tem esse tipo de manobra fiscal. Então, não tem muita diferença. Você pode falar, não, mas aí mandam o petróleo para fora do Brasil. Mas a empresa nacional também exporta petróleo e manda esse petróleo para fora do Brasil. Então, em termos fiscais, em termos arrecadatórios, elas funcionam da mesma forma. Tenha ela um DNA nacional, tenha ela um DNA estrangeiro. O ponto interessante aí, Cavanha, é que ao se ter um órgão regulador forte, né, e nesse caso a gente tem um regulador aí na figura da ANP, é a ANP que vai primar pela santidade desses contratos, seja ele de partilha, seja ele de concessão, seja o tipo de contrato que for. As operadoras estão acostumadas, operam em vários ambientes regulatórios diferentes pelo mundo, né? Seja que tipo de contrato for, em você tendo um órgão regulador forte, um sistema regulatório forte, como a gente tem do CNPE, do MME e da ANP, são esses órgãos os competentes para tomar conta do bem-estar da sociedade, vamos dizer assim. Eles são os guardiões do bem-estar público em relação à santidade desses contratos e que esses contratos se cumpram como a legislação brasileira diz que devem ser cumpridos. Então, ao se ter um órgão regulador forte, como você tem a ANP, não há diferença se o DNA da empresa é estrangeira ou é estrangeiro ou é nacional, né? Os empregos são gerados no Brasil, as receitas, as arrecadações são geradas no Brasil, os impostos são pagos no Brasil, e as diferenças aí nesse caso são muito, muito pequenas. Agora, novamente, é importante que você tenha um sistema regulatório forte e que monitore esses contratos e a aplicação e o cumprimento desses contratos. Há dois desdobramentos, né? Quer dizer, um é que parte das decisões, pesquisa das empresas de DNA estrangeiro seriam feitas fora do Brasil e das empresas nacionais são feitas, mas aí é uma derivada disso, é uma derivada. E um outro de conteúdo local, que também é difícil de saber o que é, o que não é, porque muita coisa as empresas nacionais também importam, porque não fazem aqui. Porque não fazem, e a questão de conteúdo local no Brasil, ela tem diminuído, né? Você já foi offsetado, já foi diminuído bastante a questão de conteúdo local, já se chegou à conclusão
lógico que o conteúdo local gerava uma questão muito mais de multas do que de desenvolvimento mesmo, né? O conteúdo local como política industrial, como uma ferramenta de política industrial, não estava sendo medido, né? E naquela máxima de quem não mede não gerencia, você não tinha uma aplicação mais bem feita desse instrumento. Optou-se por um arrefecimento, vamos dizer assim, do conteúdo local. Fernanda, você teria um mapa, um diagnóstico de como são aplicados os royalties no país? Como são utilizados esses royalties? Existem muitas críticas em relação à utilização desses royalties hoje, né? Você teve uma série de problemas, né, da utilização que não levaram ao desenvolvimento econômico e industrial dos municípios, principalmente quando você trata do norte fluminense. Há uma expectativa que com uma arrecadação maior agora, com essa proposta de maior arrecadação, essa expectativa de maior arrecadação, que você tenha um governo mais consciente, pensando nas gerações futuras, e que você pense no desenvolvimento industrial, utilizando esses royalties para aquilo que eles realmente devem ser utilizados. E novamente, há uma necessidade de um controle no sentido de monitorar o que está sendo feito, medir o que está sendo feito, e que isso seja retroalimentado no sistema. Novamente, quem não mede não gerencia. Então, para onde esses royalties estão indo? Quais os benefícios socioeconômicos reais que esses royalties estão gerando para a população brasileira? Seja o percentual de 10%, seja um percentual de 5%. O ideal é que isso reverbere para as gerações futuras, atraindo investimentos, pensando em investimentos futuros. Fernanda, esse trabalho que vocês então acabaram de lançar, qual é a estrutura desse trabalho, a sequência dele, e onde as pessoas podem buscar essas informações? Esse trabalho fica disponível no site da FGV Energia. Ele se chama Royalties EOR, né, Enhanced Oil Recovery, discutindo a redução de royalties no Brasil. Fica disponível no nosso site. E a estrutura dele explicando o que são royalties, como a gente já discutiu aqui, trazendo uma abordagem internacional do modelo de redução de royalties em várias economias do mundo, de uma forma bem rápida, né, mostrando aonde em outras economias você chegou a criar distorções econômicas por causa de um aumento desses percentuais, ou seja, um aumento muito grande do percentual de um imposto, né, dessa contribuição, tirava a atividade econômica, você cobra muito e você pesa muito dentro da atividade econômica, e como esses governos em alguns países, ao reduzirem esses percentuais, aumentaram a atividade econômica e aumentaram até a arrecadação por reverberarem isso ao longo da cadeia. A gente faz essa análise internacional, depois a gente faz um estudo de caso em cima de produção incremental na bacia de Campos, usando um modelo, né, mostrando quanto você teria de aumento de arrecadação. É só uma simulação do quanto você teria de arrecadação em alguns tipos de áreas e perfuração, aumentando o número de sondas, aumentando o número de poços, e o quanto aquilo traria com a redução de arrecadação para 5%. E no final dizendo que, apesar da resolução já ter sido aprovada pela ANP, ainda não teve nenhum resultado concreto. As operadoras ainda não receberam a concessão dessa redução já na nova situação. Então, valia aí um olhar, um reolhar desse regramento, do porquê que as operadoras ainda não, do porquê que esse regramento ainda não conseguiu atender ao objetivo social, ao objetivo socioeconômico a que se propôs. Certo. Gostaria de agradecer a Fernanda Delgado pela conversa, deixar à vontade aí para os seus comentários finais que deseja. Nossa, eu é que agradeço, obrigado pelo convite, em nome da FGV Energia, do meu diretor Carlos Quintela, eu agradeço muito o convite, e a FGV fica à disposição de vocês, à disposição da indústria. Muito obrigada. Tá bom, obrigado, bom dia a todos.